Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Faísca Taon. E hoje, um Faísca Taon um pouco diferente. Eu não vou me apegar tanto à parte tática. Eu sei que muita gente gosta. Só que eu me vejo no direito de tentar trocar uma ideia com você aqui e fazer você pensar sobre dois jogadores do Vasco. Dois jogadores que durante a semana sempre estão envolvidos em polêmicas. Serve, não serve. Por que que serve? Por que que não serve? Já existe algo pronto relacionado aos dois? Será que já dá para cravar que nenhum deles vai jogar bem com a camisa do Vasco? Cada um por um motivo, cada um por uma visão. E eu estou aqui para quê? Para trazer a minha opinião e fazer você pensar junto comigo. Se terminar o Faísca Taon e você não concordar absolutamente com nada do que eu falei, só que se eu fiz você pensar isso aqui, eu já estarei satisfeito. Então, hoje, o Faísca Taon basicamente é sobre Brenner e sobre o cria da base da Colina JP. Antes da gente começar essa resenha, eu preciso dar um recado da Fut Fanatics, essa parceira nossa aqui do Faísca Taon e também do Atenção Vascaínos. Gente, amanhã é Dia das Mães. Você ainda não pensou em absolutamente nada para sua mãe? Olha, eu se fosse você, dava uma olhada aí, escaneava, porque tem 7% de desconto em qualquer produto se você utilizar o cupom Atenção Vascaínos. E tem mais, se você pagar no Pix, tem um desconto acumulativo ainda. E a Fut Fanatics é uma enormidade de possibilidades. Tá esperando o quê? Escaneie esse QR Code e entra no mundo da Fut Fanatics. Torcedor, depois da vinheta eu volto. Pelo amor de Deus, calma! O Brenner não é o novo Romário. O Brenner não é o novo Ronaldo Nazário. Torcedor, calma. O JP não é o novo Dunga. O JP não é o Tony Kroos. É apenas tentar fazer você pensar. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, para o meu trabalho aqui no Faísca Taon, no Tabela, no Pré, no Pós, enfim, em todos os produtos do Atenção Vascaínos, se tem algo que eu preciso estar atento, são grupos de vascaínos. Porque a partir da hora que você está inserido no grupo daqueles que consomem aquilo que você vende, aquilo que você produz, você tem uma ideia melhor se o feedback em relação ao seu trabalho e aquilo que cerca o seu trabalho está ok ou não. E eu vou começar pelo Brenner. Em alguns momentos, aqui nesse microfone, eu já disse que eu penso que o Brenner é um bom jogador e que pode sim agregar à equipe do Vasco. E eu fico triste, porque essas minhas palavras, elas traduzem que eu digo que o Brenner é titular absoluto do Vasco, que o Brenner é um craque insubstituível e que o Brenner precisa ser titular em todos os jogos. Existem maneiras de interpretar. Por exemplo, semana passada, no confronto contra o rival, diante da dificuldade, eu entendi e compreendi o porquê do Brenner ser titular naquela partida. Só que o Brenner até agora no Vasco não teve um aproveitamento bom para quem veio com o carimbo para fazer gols. Lembrando que ele é uma indicação do ex-treinador do Vasco, Fernando Diniz, que logo que o Brenner chega, fica trabalhando com ele aí durante 40 dias e vem a sua demissão e o Brenner fica órfão. No Vasco já não tem mais aquele que fez a sua indicação. Mesmo assim, o Brenner não tem ainda somado toda a sua minutagem no Vasco mais de 10 jogos. Tem um membro do canal, aliás, um dos mais antigos, que a gente tem aí o prazer de conviver nessa caminhada da Atenção Vascaínos, que é o Cláudio Almeida. A gente até
apelidou ele de presidente, Cláudio Campelo, pela sua semelhança física com o ex-presidente do Vasco. E o Cláudio Campelo, nos grupos de WhatsApp que a gente participa em comum, ele sempre fala que para avaliar um jogador na visão dele precisa de pelo menos 10 jogos para você poder ter uma amostragem, para você poder dar o seu veredito. Cláudio, eu vou dizer para você que eu vejo que 10 jogos são até pouco. E tudo eu preciso dar o parâmetro para você que está aí do outro lado para parar e pensar. Vitor Roque, uma das maiores transações da história do futebol brasileiro que um clube colocou grana para trazer o jogador. Mais de 100 milhões de reais. À época, a maior transação. E o Vitor Roque, pasmem, levou 13 jogos para desencantar com a camisa do Palmeiras. E eu estou falando de um contexto de um jogador que chega numa equipe pronta, numa equipe que briga por títulos, numa equipe que tem um treinador que já está há 5 anos no comando. Então, na teoria, uma zona de conforto sem tamanho. Ele chega para brigar por cima e a estrutura está ali. Basta ele jogar futebol. E nós temos inúmeros exemplos de jogadores que demoraram para chegar a jogar bola. Porque daqui a pouco alguém vai escrever aí que eu comparei o Brenner com o Vitor Roque. Não, eu não fiz isso. Eu apenas trouxe um parâmetro que tinha tudo para dar a resposta mais rápido e foi dar a resposta bem depois. Vou trazer outro. Sabe a dupla Flaco Roque, que ano passado encantou o Brasil? O Flaco Lopes foi outro, que demorou para engrenar no Palmeiras, demorou muito para ter a confiança do treinador. Ficou aí dezenas e mais dezenas de jogos no banco do Palmeiras até conseguir engrenar e hoje ser esse titular indiscutível. No próprio Vasco, nós temos o Thiago Mendes, que eu fiz um acordo aqui dizendo que ele era um jogador de qualidade comprovada, que eu não tinha medo da qualidade do Thiago Mendes. Quem viu ele jogar no São Paulo e quem acompanhou minimamente a carreira dele na França sabe que era um jogador de uma prateleira diferente. Só que na ânsia que o Vasco sempre tem, e eu não estou condenando quem analisa Vasco e o torcedor do Vasco, porque é isso mesmo. O jogador do Vasco, ele não pode ter tempo de adaptação, ele precisa de entrar e jogar e resolver, porque o Vasco tem um looping infinito de nunca brigar por coisas grandes e sempre estar nessa zona da confusão, como bem disse o Vanderlei Luxemburgo. Então, o Thiago Mendes é um exemplo agora, de pouco tempo atrás, de demorar um pouquinho para engrenar no Vasco, e hoje é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador da equipe. Se a gente puxar um pouco lá atrás, o próprio Conca, que no período do Vasco teve aquela questão do Renato, ficou um pouco no banco, e depois acabou indo para o Fluminense e virou o protagonista que virou. John Arias, no Fluminense, quando vem para o Brasil, demora. E em nenhum momento, eu volto a falar, não sendo chato, estou comparando o Brenner com esses caras. Apenas dizendo que, será que já está na hora da gente matar esse jogador? E esse comentário meu do Brenner, ele vale pro Rojas, ele vale pro Spinelli, ele vale para todos esses jogadores que chegaram agora na janela. Não vejo como jogadores descartáveis. Eu acho que a gente precisa dar tempo e dar continuidade ao trabalho desses jogadores. E só mais um detalhe do Brenner. Não adianta ficar escalando o Brenner de beirada, não adianta ficar escalando o Brenner de 10. O Brenner é 9. E para você, torcedor, que cobra do Brenner uma postura mais aguerrida dentro de campo, mais agressiva, lamento informar, você não vai ver isso dele, porque não faz parte da característica do Brenner ser esse cara aguerrido. Na temporada de 2021 lá no São Paulo, com a questão da Covid, e o campeonato começou num ano e terminou no outro, o Brenner fez 22 gols com a camisa do São Paulo. E se você procurar no YouTube os gols do Brenner, só contra equipes grandes do futebol brasileiro. Porque uma coisa é você fazer gols contra equipes de menor expressão no campeonato estadual. O Brenner tem gol contra Corinthians, contra Palmeiras, contra Flamengo, contra Grêmio, contra Galo, contra Santos, ou seja, um jogador que conseguiu desempenhar bem, sendo um 9. No Vasco, até agora, jogou pouquíssimo de 9. E quando jogou, principalmente na sua estreia, decepcionou e decepcionou muito. Então, torcedor, apenas estou trazendo esse contraponto no Faísca Tá On de hoje sobre o Brenner. Brenner, Rojas, Spinelli, que
Começou no Vasco fazendo gol, oscilou um pouquinho e hoje o Spinelli já é praticamente o titular. Então, eu acho que antes da gente ter tanta cobrança, a gente poderia em algum momento tentar apoiar esses jogadores e acreditar que lá na frente eles possam dar um resultado. Lembrando que, como o Renato bem disse, o elenco já é curto. Se a gente ficar abrindo mão de jogadores já no início do trabalho, o elenco vai ficar mais curto ainda e o trabalho do Renato vai ficando pior. Agora, torcedor, eu queria falar sobre JP. Esse é um jogador que eu percebo que é diferente do Brenner. O Brenner, 99% do torcedor do Vasco não acredita mais. O JP, eu percebo que a discussão nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e até quem analisa futebol é bem dividida. Tem muita gente que ainda acredita no futebol do JP e tem muita gente que já largou mão do JP. Eu vou trazer aqui o meu ponto de vista. A minha primeira indagação para você que está aí do outro lado, no Faísca Tá On de hoje, é a seguinte: qual é a posição do JP? Você encara o JP como um 5? Você encara o JP como um segundo volante? Você encara o JP como um terceiro homem de meio de campo? Ano passado, o JP ele foi emprestado ao Avaí. Fez uma boa Série B pelo time da capital aqui do meu estado. E pela proximidade, eu acabei acompanhando o JP. Ele fez no Avaí, talvez por ter feito alguns gols, parece que dimensionou mais ainda do que ele foi no Avaí. Que ele fez bons jogos, que ele deu uma arrumada no time do Avaí, sem dúvida nenhuma. Agora, em alguns jogos, até banco ele foi. Então a gente tem que cuidar para não se emocionar. A questão do JP, para mim, é bem clara. Se a gente trazer aqui, torcedor, para você, uma configuração tática, por exemplo, que o Renato começou no Vasco. O Renato começou no Vasco com a configuração tática, no meio de campo. Hugo Moura, aqui, jogando de 5, Tietê pelo lado de cá e Thiago Mendes pelo lado de cá. A pergunta que eu faço é a seguinte: o JP de 5, acredito que não. Pela mobilidade, para chegar, para fazer cobertura de um lado e do outro, fica muito difícil para ele. Para ser um volante desse do lado, será que o JP consegue ser o tal do box to box, bater de área a área, sendo esse cara por aqui? Acho difícil ter esse encaixe. Se a gente mudar a plataforma desse 4-3-3 aqui para um 4-2-3-1, você trazendo 2 volantes e alguém mais aqui na frente, aonde que você enxerga melhor o JP, torcedor? Ao lado de um volante mais pegador aqui, ou tendo 2 volantes e ele sendo esse enganche aqui, esse meia central por dentro? Será que ele cabe aqui? E existe ainda uma outra possibilidade. Será, por exemplo, tô igual aquele meme já. Será? O ex-técnico do Corinthians, Dorival Júnior, nas suas últimas equipes, ele se caracterizou por utilizar um losango no meio de campo, né? Ele tira uma beirada, joga com os atacantes por aqui e faz esse losango no meio de campo. Diante desse losango, um primeiro homem aqui que desce entre os zagueiros para começar a trabalhar a bola, um meia pela direita, um meia pela esquerda e esse meia centralizado aqui. Eu, torcedor, acho que em todos os esquemas, o que melhor pode ser para o JP é esse aqui. Ele sendo um cara nessa posição ou nessa posição, com um meio de campo mais povoado. Ele jogando de costa não me agrada. Ele fazendo cobertura não me agrada. Agora, uma interrogação que fica é a seguinte: será que nos dias de hoje cabe você mudar uma configuração tática de uma equipe para que o JP possa desempenhar o seu melhor futebol? Ou o JP tem um nível técnico que não bate para uma Série A de Campeonato Brasileiro? Talvez seja um bom jogador para jogar uma Série B, como foi ano passado contra o Avaí. Eu não estou aqui afirmando, estou apenas trazendo essa possibilidade para você. Porque assim, hoje o futebol exige que você tenha peças dentro de campo que consigam utilizar mais de uma função. E o tempo que você formava um elenco, um time, para que uma peça só pudesse desempenhar e jogar bem o seu futebol, jogar em função daquele jogador, eu acho que isso já acabou no futebol. Essa semana, a gente teve a oportunidade de ver 2 seleções do mundo em campo, Bayern e PSG. Tem alguma equipe dessas 2 que joga para alguém? Vou trazer, inclusive, uma fala do Luiz Henrique. Assim que o Mbappé sai do PSG,
e vai para o Real Madrid. Ele deixa claro que a partir daquele momento ele tem um conjunto nas mãos que pode executar qualquer tipo de função. E com o Mbappé, ele era refém desse astro, desse jogador. Coincidentemente, depois da saída do Mbappé, o PSG está indo para sua segunda final de Champions League. Então, torcedor, a pergunta que eu faço é essa. E eu não descarto o JP. Apenas acho que é um jogador com muita qualidade técnica, com muita bola longa, mas pouca competitividade. E você ficar criando um entorno para que ele possa render um melhor futebol, eu não sei se é o melhor caminho. Para terminar o Faísca Tá On de hoje, vou dar um exemplo para você. O Ramon Rick, que acabou de chegar aí no profissional, eu vejo o Ramon Rick com total possibilidade de ser esse segundo homem, de ser esse volante pela direita, ou até mesmo em jogos específicos, ser esse 5. Porque é um cara que toca, se apresenta, vira, roda, pifa o jogo o tempo inteiro. Lembra muito o Andrei Santos, que hoje está cotado aí para ir para a Copa do Mundo. Beleza, torcedor? Gostou desse Faísca Tá On de hoje? Olha, hoje foi fera, hein? Quase 16, 17 minutos aí falando de JP e de Brenner. Vou pedir um favor para você. Deixa o seu comentário aí embaixo. Tem alguma coisa que eu falei do Brenner que você não concorda? Tem alguma coisa que eu falei do JP que você não concorda? Senta o dedão no like e eu vou... Você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou fazer a leitura de todos os comentários. Um abraço e final de semana continua a nossa programação aqui. Lembrando que amanhã à noite tem a melhor transmissão desse Vasco e Atlético Paranaense aqui no Atenção Vascaínos. Abraço, galera! Para Roberto Dinamite, sozinho! Atenção! Vai enfiar! Gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!